Olá, você que está ligado na programação do Canal Rural nessa manhã de quarta-feira, muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso, nosso encontro semanal. Você sabe que aqui a gente sempre traz informação, técnicos, instrutores, parceiros do Senar Mato Grosso que vêm dividir conhecimento com você que está do outro lado da tela nos acompanhando. E hoje a gente vai falar de um projeto muito importante que está sendo desenvolvido aqui, que chama-se Mato Grosso contra cisticercose. Mas antes de falar desse projeto, a gente vai entender primeiro todo o cenário dessa zoonose, né, qual o trabalho que vem sendo feito e até a gente chegar de fato no projeto que está sendo desenvolvido aqui. Quem vai explicar isso tudo para a gente? Meu amigo Marcos de Coelho Carvalho. Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Obrigado, Patrone. Bom dia, produtor, produtora rural. É um prazer poder estar aqui e bater esse papo com o produtor falando sobre a cisticercose, ou a canjiquinha, né? Também pois conhecido. Tem conhecido dessa forma. Vamos colocar na tela aqui primeiramente. Está aqui o Marcos, ele é médico veterinário, tá? E analista de pecuária da FAMATO. Vamos começar explicando um pouquinho do porquê que a gente está trazendo esse assunto aqui hoje, Marcos. Legal. Bom, pessoal, o MAPA, ele fez uma alteração no RISPO-A. O RISPO-A é o Regimento Interno de Inspeção de Produto de Origem Animal. Quer dizer, é a bíblia que o frigorífico utiliza para poder trabalhar nas suas plantas, né? Então, o RISPO-A em 2017, ele trazia uma informação que um cisto calcificado, ele era liberado para consumo. Já o RISPO-A 2020, ele alterou isso. Então, um cisto calcificável, viável ou calcificado, ele já tem que ir para tratamento a frio ou pelo calor. E isso impacta, né, impactou muito o produtor rural, porque 80% mais ou menos das ocorrências de cisticercose nos frigoríficos são de cistos calcificados, né? Então, isso teve uma mobilização, inclusive também dos frigoríficos, dos produtores, e aí foi feito um pedido para o MAPA para poder ter um prazo maior daí de adequação dessa instrução normativa. Só para não deixar passar essa informação, eu queria que só você explicasse brevemente o que é o cisto calcificado, para ficar bem claro para quem está nos acompanhando. O cisto calcificado é quando ele já está inativado, quer dizer, ele não tem mais viabilidade, ele não tem o poder de contaminação das pessoas. Perfeito. O cisto vivo não, ele é um cisto que ainda tem ali a chance, né, é viável e consegue então causar doença nas pessoas. Legal, ótimo. Legal. Então, a validade vai até julho de 2022, a gente está conversando com o MAPA para pedir uma prorrogação, a gente teve problemas aí por causa da pandemia em implementar essas ações, mas a gente está avançando dentro desse projeto, né, do programa Mato Grosso contra a cisticercose. Então, a gente tem até 2022 para implantar, né, esse RISPO-A 2020, e os frigoríficos eles devem então ter esse cadastro aí dos produtores rurais, implementar os programas de melhoria da matéria-prima, né, então essa identificação das carcaças com cisticercose, e promover a educação continuada aí desses produtores, né. E aí, o que então é a cisticercose, né, ou a canjiquinha, né, bovina ou suína? Bom, é uma zoonose, pessoal, tá, parasitária. Só que o ser humano é o hospedeiro definitivo, porque é o ser humano que tem a doença e acaba passando para o animal. Então o animal acaba sendo vítima do ser humano. Diferente do que a gente está acostumado a ouvir quando fala em zoonose. Exatamente. Então nesse caso é o ser humano que tem o hospedeiro definitivo, porque a reprodução acontece dentro do ser humano. E a gente já vai explicar para vocês. Então é muito identificado então nos abatedouros frigoríficos, né, quando esses animais são abatidos e a carcaça desses animais tem aí o cisto da cisticercose, né? Falando um pouco do ciclo, então, da teníase, como eu disse, né, o ser humano, que é nesse caso, o hospedeiro. É o hospedeiro, então tem a tênia, tem a solitária, né, aquele verme branco, achatado. E aí, quando essa pessoa que tem a tênia, ela acaba fazendo as suas necessidades no campo, os ovos dessa tênia, a ploglote dela, né, os ovos da solitária, acaba contaminando aí as águas, contaminando o pasto, e quando esses animais ingerem esse pasto contaminado, ele acaba desenvolvendo na sua carcaça o cisticerco. E aí quando esse cisticerco ele pode estar vivo ou ele pode se tornar calcificado. E aí ele é identificado então na indústria frigorífica, né? E vai para tratamento quando necessário, ou essa carne acaba sendo descartada, essa carcaça. Mas se o ser humano ingerir essa carne com um cisto viável e o ser humano ingerir essa carne, então ela sendo crua ou mal passada, ele volta a ter a teníase, e aí esse é o ciclo então
da doença, então, da teníase. Perfeito. E atenção, né, produtor, porque esse cisto, quer dizer, esse ovo da tênia, da solitária, ele permanece no meio ambiente aí de 4 a 12 meses nas pastagens. Então esse é um grande problema aí para quem é criador de gado. Ou seja, permanece muito tempo, né? Muito tempo. Então, quais são as medidas, né? O que o produtor aí, os funcionários das propriedades, o que pode fazer para ajudar, né, a não ter essa disseminação do ovo da solitária? Então, primeira coisa, nunca fazer as necessidades, né, ao ar livre, e caso seja preciso, né, enterre então as fezes, porque é o meio de propagação aí do ovo da solitária. Então, nunca usar água contaminada, né, água de esgoto para fazer irrigação de horta, né, e não deixar que essa água suja, então, essa água contaminada pelas fezes, chegue aos pastos. Criar aí os animais, né, os porcos aí presos, né, num chiqueiro. E principalmente, pessoal, colocar uma fossa ali na propriedade, fazer o tratamento da água, né, das residências dessa propriedade. Isso é muito importante, então, investir nesse saneamento dentro da propriedade rural. Excelente. E aí a teníase, né? Então, lógico, outra medida que é extremamente importante é o tratamento das pessoas que têm a teníase, a pessoa que tem a solitária na sua barriga. Tem esse verme aqui, porque é horroroso aí, né, dentro das pessoas. Então, quais são os sintomas que a teníase causa? Alterações no apetite, dores de barriga, diarreia, vômito, mal-estar gástrico, gases, né, dificuldade aí de evacuar e também perda de peso. Então é um problema aí de saúde pública, né, é um problema para as pessoas que têm a teníase, mas pior que a teníase, Patrone, é quando a pessoa tem a cisticercose humana, quer dizer, tem aquela neurocisticercose, né? Esse é o pior dos cenários. Como que acontece a cisticercose humana? Bom, então aquela pessoa que tem a teníase, né, a tênia sóleo, ao ela defecar e essa fezes, né, dessas pessoas entrarem aí em contato, principalmente com verduras, e se a pessoa ingerir esse ovo dessa solitária, é ele que vai ter o cisticerco. Só que nos bovinos e nos suínos, o cisticerco vai principalmente para a musculatura, né? No ser humano, esse cisticerco pode ir sim para a musculatura das pessoas, mas o pior é quando vai para o cérebro, né? E aí causa epilepsia, dor de cabeça, causa vários problemas neurológicos nessa pessoa. Ou ela pode, o cisticerco pode parar no olho dessas pessoas. E aí, quando é possível fazer cirurgia, bem, né? Mas muitas vezes pode pegar realmente o globo ocular e causar cegueira nessas pessoas. Então, a cisticercose humana é um problema grave e Você falou ali em observar os sintomas, né, no slide anterior, justamente para buscar tratamento ali também, quando é possível, né? Exato, né, Patrone? Assim, normalmente as pessoas não fazem o exame, normalmente as pessoas não... Se a ivermectina funcionasse para a teníase, seria ótimo, né? Porque com a Covid muitas pessoas acabaram tomando a ivermectina, e se a ivermectina funcionasse para a tênia, seria excelente, mas não funciona. Então tem que tomar um vermífugo específico. E aí, assim, aí tem que ter um médico, né, nessa propriedade, ou essas pessoas buscarem um posto de saúde para ver a melhor conduta, para tomar o vermífugo correto, fazer um exame de fezes para identificação se tem, né, a tênia nessas pessoas. Mas se a propriedade fez abate de bovinos e nessa propriedade nesses bovinos foi identificada a cisticercose, então essa propriedade pode sim ter alguém ali, né, nessa propriedade com a tênia. E aí é importante ter essa rastreabilidade, né, pessoas da Secretaria de Saúde fazendo essa busca, né, indo nessas propriedades para poder levar essa educação sanitária e trabalhar isso com essas pessoas que estão nessa propriedade. E uma das metas do nosso programa em Mato Grosso contra a cisticercose é
desenvolver e trabalhar com educação sanitária. Excelente. Então agora no primeiro bloco o Marcos trouxe de fato essa apresentação do porquê o programa vai ser adotado, está sendo implantado aqui em Mato Grosso contra a cisticercose. Esses detalhes a gente vai acompanhar agora na sequência, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Continue com a gente. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Veículos autônomos, drones, inteligência artificial. Você sabia que tudo isso já faz parte do dia a dia do produtor rural? O AgRevolution apresenta a Agricultura 4.0, onde a inovação e a tecnologia são aplicadas na produção rural. Estamos de volta, este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje recebendo o Marcos de Carvalho, que é analista de pecuária da FAMATO, médico veterinário, explicou no primeiro bloco sobre cisticercose, né, trouxe todos os detalhes do porquê a preocupação, evidentemente, com toda maneira possível, né, de evitar que essa zoonose, né, avance.
E agora você vai explicar detalhadamente para a gente o que é o Mato Grosso contra a cisticercose, né? Qual é esse projeto, em que pé ele está hoje? Isso aí, Patrone. Bom, então o projeto Mato Grosso contra a cisticercose, né, foi uma iniciativa aí do Sistema FAMATO e da Acrimate, a Acrimate grande parceira nesse projeto. E aí a gente então buscou mobilizar e as entidades aqui do estado de Mato Grosso que pode, de certa forma, contribuir, né, com esse projeto. FESA, IMAC, o MAPA, a INDEA, Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Estadual de Agricultura Familiar, a Faculdade de Medicina Veterinária da UFMT, o Sindifrigo, o CRMV, a Empaer e a Acrismate. Então, reunir essa turma para a gente então discutir e desenvolver esse projeto dentro do estado de Mato Grosso, né? E aí, a ideia é realmente combater o problema na sua origem. Então, desenvolver um trabalho, né, um plano de trabalho de ação público-privado. Então, vocês viram aí que tem uma mobilização de todo o setor aí produtivo e também das secretarias aí do governo de estado. Trabalhar a educação sanitária com esses produtores rurais, principalmente, e ali nos municípios onde a gente está tendo uma prevalência muito grande de cisticercose. Identificar os focos e resolver o problema no local, né? Então, como? Né? Identificando a propriedade com foco de cisticercose e tratar as pessoas que têm ali a teníase e a solitária, como vocês viram no bloco anterior. Né? Ótimo. E aí, a ideia é elaborar, né, esse termo de cooperação técnica. Esse termo de cooperação técnica já está em vias finais aí de assinatura entre as entidades. Para quê? Né? Para a gente ter acesso aos dados do estado de Mato Grosso, os dados principalmente de frigorífico. Frigorífico com inspeção federal e frigorífico com inspeção estadual. A gente ter esses dados do frigorífico para a gente identificar quais são os municípios, né, que a gente tem a maior ocorrência de cisticercose. Então, o IMEA é o nosso braço aqui do Sistema FAMATO que trabalha com a parte de análise estatística. Eles têm todo o know-how para poder fazer esse levantamento, essa identificação, esse mapeamento aí com esses dados que a gente está buscando receber aí dos órgãos de defesa. E aí estamos em via também final de elaboração desse material educativo, a cartilha do produtor de cisticercose, um material bem pedagógico, um material assim que traz bastante ilustração, explicando aí para o produtor o que é o cisticerco, o que é cisticercose, o que é teníase, né, todo o problema que isso causa para ele, com falas, como se fosse um livro em quadrinhos mesmo, mas só que com os desenhos maiores, né, com falas assim mais para o produtor mesmo. E um outro material que teve uma parceria aí da Acrimate, Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade Federal de Minas Gerais e Embrapa, que é um material mais técnico, assim, voltado para os médicos veterinários, um material mais, bem robusto, assim, de conhecimento mesmo sobre o assunto. Então, trabalhar aí com esse material, com folder, material educativo para os produtores. E aí vem o desenvolvimento da estratégia, vamos lá. E aí é o desenvolvimento da estratégia. Então, o que seria? Então, fazer o levantamento geográfico das ocorrências, então, pegar aí o IMEA e ele conseguir levantar para a gente quais são os municípios que tiveram maiores ocorrências. E assim, Patrone, não adianta eu pegar um ano. Se eu pegar nos últimos 5 anos, pode ser que um município tenha ficado em primeiro. Mas no outro ano, ele pode ter ficado em 20º, vamos supor. Então, a nossa ideia é pegar, nos últimos 5 anos, identificar quais foram os municípios que mais tiveram casos de cisticercose. Isso a gente consegue através da GTA, né, dos bovinos. Então, fazer essa rastreabilidade reversa, então buscando ali o dado de abatedouro, identificando de onde vieram esses bovinos, né, quais são as propriedades desses bovinos, e fazer esse ranqueamento dos municípios. Se nós temos um município que todos os anos, né, quer dizer, nos últimos 5 anos, eles se repetiram aí como os de maiores ocorrências aí de cisticercose, então é nesse município que a gente tem que iniciar o nosso trabalho, né, conversar ali com o secretário de saúde do município, conversar com o INDEA, com o prefeito, e buscar realmente fazer essa ação local. Agora, para fazer essa análise de 5 anos para trás, como você ilustrou, é importante que a indústria tenha essas informações. É comum ter essas informações na indústria, de quando foi o tratamento a frio ou mesmo um descarte para graxaria, como você mencionou no bloco anterior, né? É possível chegar a essa origem? Sim, Patrone. Isso acontece porque a indústria ela tem um serviço de inspeção nela, né?
E aí esse serviço de inspeção, esse médico veterinário que está na indústria, ele é obrigado a fazer esse registro. Então, qual a quantidade de bovino que teve um cisticerco calcificado, ou 2 cisticerco viável, ou carcaça que foi para a graxaria. Então, essas informações acabam indo para um sistema nacional, né, quando tem a inspeção federal, e quando a inspeção é municipal, vai para um sistema informatizado do INDEA, né, onde tem essas informações. E são essas informações que a gente está pedindo para o órgão de defesa, para a gente poder fazer esse levantamento, esse estudo, e a gente conseguir, então, direcionar. E aí, direcionando, a gente vai conseguir ser mais efetivo com as somas dos esforços. Então, a gente está aqui, levantamento geográfico e ranking dos municípios. Ranking dos municípios. E para identificação das propriedades? Através da GTA, né, através dessa rastreabilidade reversa, a gente conseguir identificar essas propriedades que vieram esses animais com o cisticerco. Por quê? Se nessa propriedade está tendo a ocorrência da cisticercose, é porque provavelmente tem uma pessoa com teníase nessa propriedade. Então, essa pessoa ela precisa de tratamento. E a gente precisa levar, então, a educação sanitária para essas pessoas. E aí fazer, então, essa educação sanitária com o produtor, com assentados, com quilombolas, indígenas desse município, né, onde a gente está identificando o problema. Legal. E aí a elaboração do projeto piloto, né, então identificar mesmo aí a propriedade com o problema, fazer o levantamento geográfico, né, então será que essas propriedades estão dentro de uma mesma região? Será que é um rio que passa ali, um riacho, que está carregando esses ovos de cisticercose e está contaminando os pastos? Então é preciso ter esse trabalho de inteligência para o município, né, para poder fazer esse projeto piloto, fazer essas ações nas propriedades e aí a ação na região, como eu disse, né, nos assentamentos, etc. Perfeito. Então, as etapas do nosso projeto, né? Então, a gente fez já esse primeiro recrutamento aí dos parceiros, conversamos, tivemos várias reuniões aí. É que, infelizmente, Patrone, a pandemia acabou atrasando. Atrasou demais, né? No ano passado, em 2021, aqueles picos, né, terríveis aí de coronavírus, né? E muita gente morrendo. Então, acabou que atrapalhou nessas reuniões. A gente fez muita reunião virtual, mas mesmo assim não é igual você conseguir conversar com as pessoas, né? Mostrar realmente o problema. Mas enfim, tá caminhando, a gente fez já o recrutamento desses parceiros, que vocês viram, né, no slide anterior. Nós estamos aí finalizando essa parte da elaboração desse material, dessas cartilhas, para poder fazer essa educação sanitária aí com os produtores. Ter acesso aos dados brutos, isso aqui a gente está pedindo e está finalizando esse termo de cooperação, pegando as assinaturas dos presidentes para poder ter acesso a esses dados. Desenvolver a estratégia, né, fazer aquele trabalho de inteligência junto com o IMEA, identificar, iniciar o projeto piloto, né, e aí a aplicação para todo o estado. Então, depois que fez aí o projeto piloto, viu os resultados no primeiro município, a gente conseguir replicar isso aí para os demais municípios do nosso estado. Em termos de ação local, né, como que a gente espera trabalhar? A gente, estratégia, né, direcionada então para cada município, fazer uma viagem até esse município, né, fazer as reuniões lá com a equipe desse município, igual eu falei, né, o INDEA, Empaer, o Sindicato Rural desse município, Secretaria Estadual de Saúde, prefeito. Quem tiver disposto a colaborar e ajudar é bem-vindo. Reunião então com essas pessoas aí no município, visita nas propriedades e assentamentos com problema, deixar material informativo lá, né, ficar uma semana rodando, conversando e discutindo o problema e deixando esse material informativo, e aí montar um sistema, né, de coleta de dados e verificação se houve a diminuição com o tratamento dessas pessoas, com essa ação, verificar o resultado disso. Muito bom. E aí, para o último slide aqui, resultado esperado. Evidentemente, você já trouxe ali alguns elementos, mas é legal a gente pontuar de fato o que é esperado com esse projeto, Marcos. Com esse projeto a gente espera, primeiro, Patrone, livrar a população aí da teníase, né, e da neurocisticercose, que são problemas, doenças, e a gente não quer isso para a nossa população, né? Então, diminuir os prejuízos, né, do produtor rural também, por causa da condenação da carcaça nos abatedouros, diminuir também o prejuízo das indústrias frigoríficas, porque também elas acabam tendo a carcaça um tratamento a frio, tem a ocupação da área lá, quando essas carcaças ficam aí na câmara parada por 10 dias até terminar o tratamento, a perda total aí de vísceras de carcaça quando vai para a graxaria.
E o principal, Patrone, acho que a mensagem mesmo é gerar valor, né? Gerar uma imagem positiva para a cadeia da carne, onde a gente mostra que a gente está preocupado com a situação, a gente quer buscar uma solução, né? Mas a gente precisa de prazo para isso e a gente precisa então que o MAPA tenha esse entendimento. Marcos, obrigado pela sua presença aqui, sua participação. Muito legal poder ouvir, né, entender mais desse problema e como é possível ajudar a combatê-lo, né? Como é possível realmente somar esforços para combater esse problema que é tão sério como você descreveu aqui. Obrigado pela sua participação, obrigado a você que nos acompanhou. Excelente dia, fiquem bem e até nosso próximo encontro.